camelos. Sou sertanejo, nasci nos matos, ando a cavalo para mim mesmo. Meus sentimentos são meus desejos, em que me vejo perdido e calo, em que me vejo perdido e calo. Meus pensamentos são meus camelos, meus pensamentos são meus cavalos. Com uns cavalgo para o silêncio, com outros marcho para a saudade. Meus pensamentos são meus cavalos, meus pensamentos são meus camelos. Sou sertanejo, nasci nos matos, ando a cavalo para mim mesmo. Meus sentimentos são meus desejos, em que me vejo perdido e calo, em que me vejo perdido e calo. Pensamentos são meus camelos, meus pensamentos são meus cavalos, meus pensamentos são meus cavalos. Com uns cavalgo para o silêncio, com outros marcho para a saudade. Sou sertanejo, nasci nos matos, ando a cavalo para mim mesmo. Meus sentimentos são meus desejos, em que me vejo perdido e calo, em que me vejo perdido e calo, em que me vejo perdido e calo, em que me vejo perdido e calo. Mais de 2.000 livros. Já tive mais porque houve uma época em que eu tinha um sebo sem fins lucrativos na universidade, onde eu trabalhava, na UFES, e aí eu fiz muita rotatividade com os livros. Eu levava livro para o sebo e trazia de lá para cá, de modo que o tanto de livros que passou da minha mão foi muito maior do que o que eu tenho, do que o que eu já tive, assim como de forma, vamos dizer, fixa e estável, né? Agora, quem já leu esses livros, eu li e reli muitos deles. Não li todos inteiros, porque ninguém lê todos os livros inteiros, inclusive há livros que são livros de consulta, há outros livros que você deixa na estante com a possibilidade de ler e eles não entram no seu horizonte de expectativa e você termina não lendo. Quer dizer, não entrou um livro na minha casa que eu não lesse, pelo menos a introdução, que eu não soubesse do que se tratava. Mas a maior parte dos livros eu li, pelo menos capítulos inteiros, centenas e centenas li inteiros. Muitos eu reli, claro, e releio cada vez mais, né? Porque chega uma hora em que você vai ficando mais seletivo e tem que fazer escolhas, né? Na verdade, você não tem como ler nem os melhores livros do mundo, lendo um só de cada vez. Então você vai fazendo escolhas de acordo com seus interesses e com o seu momento biográfico, né? Então foram muitos livros. Agora também já emprestei muito livro, fora os livros do sebo, né? Que eu fazia muita doação, depois a gente vai até falar disso. Já emprestei muito livro, muitos não retornaram, mas não tem problema, eu sempre lidei com livro sem apego material. Eu tenho apego espiritual a alguns livros, inclusive alguns ficam lá na minha estante como uma companhia para que a qualquer momento eu possa consultar, possa ler, né? Porque eu sou
Eu concordo com Jung quando ele disse que nós temos em nós um que vive no aqui e agora e outro que vive nos séculos. E entre o meu ser que vive nos séculos, tem muitos companheiros que vivem nos séculos e a maioria deles está na minha estante. São livros, são autores queridos que muitas vezes passam um ano sem eu consultar, mas ele está ali, eu estou sabendo que ele está ali, está me esperando e eu também estou esperando por ele. E aí a qualquer momento eu posso lançar mão desses livros e usar. E faço isso com bastante frequência. Na verdade, esse conto, eu não sei por que escrevi. Eu me lembro que ele só foi publicado em jornal. Era um jornal que tinha aqui em Feira. E eu acho que na época eu escrevi umas crônicas, uns contos assim, um outro para esse jornal. E eu resolvi, porque a minha coisa sempre foi mais a poesia, né? Eu até vou publicar um livro de contos curtos, mas a minha produção em poesia é muito maior. Mas de vez em quando eu escrevo contos e houve uma época em que eu estava escrevendo uns textos assim, ficcionais, como se fosse realidade mesmo, como se fosse factual, né? Como se fosse alguma coisa que você pudesse ler num jornal, mas sob a forma da ficção. E esse conto nasceu assim, né? Agora, é uma ficção que, ao mesmo tempo, me parece real, não digo do ponto de vista factual, mas do ponto de vista psicológico. O tipo de situação psicológica que o conto cria é passível de qualquer pessoa, de ser uma situação vivida por qualquer pessoa, né? Porque todos nós temos nossos medos de fantasmas e não sabemos lidar direito com os mistérios, né? Não sei nem se é o estilo, talvez fosse a temática, né? Essa temática misteriosa e que tem a ver com a questão da vida e da morte, porque aí é a história de um personagem que... dois amigos, um morre, né? E esse amigo aí começa a receber cartas do morto que morreu atropelado numa rua em Salvador. E aí ele começa a receber cartas enviadas desse local para ele, e aí o diálogo dele com um amigo que está vivo é em cima disso, e aí vem a questão do medo, porque o amigo diz que ele tem que comparecer ao local e ele não sabe o que fazer, e o diálogo é um diálogo, fala de um e de outro, do começo ao fim do conto, e o diálogo se dá assim até o fim, de modo que o leitor termina experimentando um pouco também do quase terror ou do terror que o amigo vivo experimenta em relação aos convites feitos pelo amigo morto. Então, eu fiz isso numa temporada e me experimentei uns contos assim, umas crônicas, como se fossem realmente coisas reais que aconteceram, né? Procurei dar um aspecto de verossimilhança bastante condizente, vamos dizer assim, com uma situação real, factual. Mas isso é só um aspecto, né? Porque, claro, isso também tem a ver com uma temática que eu exploro indiretamente ou diretamente, que é a temática do mundo do sono, a temática onírica, né? Com certo toque de surrealismo, vamos dizer assim, que aparece também em muitos poemas meus. Então, de um certo modo, a gente está sempre escrevendo a biografia espiritual da gente. Toda criação autêntica não é uma coisa biográfica pessoal, mas faz parte do nosso universo, da nossa visão de mundo, que ao mesmo tempo, em se tratando de arte, é a visão de mundo da humanidade, né? O artista nunca fala do eu pessoal dele. O pessoal sempre se confunde com o universal. É um eu poético. O eu poético, ele articula essas duas dimensões, do individual, do coletivo, do particular e do universal. E essa temática que é cara à minha poesia e à minha obra, ela transfigura sempre para além do plano pessoal, porque muita coisa que a gente escreve não aconteceu factualmente com a gente, não aconteceu na nossa biografia real, mas aconteceu na nossa biografia espiritual. Basta que você sinta qualquer coisa para que já seja real no sentido psicológico e talvez em outros sentidos também, né? Esse conto tem muitos anos que eu escrevi e é outro conto que eu mesmo que escrevi acho muito misterioso, né? Então ele é a situação de uma pessoa num lugar assim muito estranho, né? Parecendo uma outra dimensão de tempo e espaço, em que a pessoa se encontra numa situação em que não existe nada em torno, como se fosse assim
um ambiente morto, mas ao mesmo tempo extremamente misterioso, e eu acho que ele tem a ver com o sentido profundo, né, do livro, porque é um sujeito que chega num lugar e vê um livro num determinado lugar, ele é atraído, como que arrastado para esse lugar, e como se fosse um lugar onde muita gente já tivesse ido, porque tem as marcas dos pés lá de alguém diante daquele livro, e ele é como arrastado. E depois ele dorme e é levado para lá, e o sono se confunde com a realidade, mas no final ele é arrastado, como que encaixado naquele lugar onde tem os dois pés dele, e misteriosamente a primeira página do livro se abre. Eu não sei, eu nunca interpretei esse conto, acho ele misterioso, acho que ele me ensina até hoje, exatamente porque nunca tive possibilidade de tomar pé totalmente dele, nem quero. Eu quero que ele continue emanando esse mistério para mim, porque há muitas maneiras da gente aprender, né? Tem coisas que a gente tem que aprender objetivamente, mas tem outras que a gente tem que aprender misteriosamente, né? Porque no fundo tudo é mistério, né? Aliás, eu estou lembrando de um sábio que disse que a vida não é um problema a ser resolvido, mas um mistério a ser vivido, e cada vez mais eu me convenço disso. E esse conto tem muito a ver com isso, né? Ele coloca o leitor e também o autor numa situação bastante incômoda. Mas talvez, simbolicamente, essa seja a situação em que os livros importantes colocam os leitores importantes. Então, que é essa situação de você ter que ultrapassar a dimensão da individualidade, penetrar nas regiões misteriosas e intraduzíveis do ser e da vida, para poder experimentar a expansão espiritual e a expansão da mente. E isso exige coragem. O conto ele aterroriza a gente porque ele testa um pouco a nossa coragem espiritual e a nossa coragem psicológica. Eu estou falando tudo isso aqui agora de improviso porque eu nunca me debrucei sobre esse conto, mas ele realmente me inquieta. E as obras importantes, pelo menos para mim, no caso, não sei se o conto é importante para os outros, mas para mim ele é importante porque ele me inquieta e ele me tira das minhas certezas, né? Porque a pior coisa do mundo é você estar ancorado nas certezas. Na verdade, a minha biblioteca particular não tem muita gente frequentando, tem alguns amigos. Tem um amigo aqui, em Feira, o Wellington Freire, que é um leitor compulsivo. Ele estudou na UFES, fez mestrado, já fez doutorado, e ele continua estudando e fazendo mestrado, e parece que vai fazer outro doutorado. Ele quer estudar, ele estuda o tempo todo, né? Ele lê, é um leitor compulsório e escreve também, escreve muito bem. Ele teve um ano em que ele leu acho que 160 livros da minha biblioteca. Ele ia lá, pegava os livros, devolvia. Atualmente mesmo tem alguns livros emprestados a ele. Mas assim, tem outras pessoas as quais eu emprestei também, atualmente mesmo, tem pessoas com livros meus na mão, mas a minha biblioteca está lá disponível. Por exemplo, meus filhos estão lá, na minha casa, eu nunca digo a eles que eles têm que ler o que eles não têm. Quando eles dão vontade, eles vão lá, pegam um livro, leem. Hoje estão quase todos casados. Alguns levam o livro para casa, depois me devolvem. Né? Tito mesmo agora está com 10 livros meus na mão, que ele me pediu para eu indicar 10 livros para ele fazer uma leitura desses 10 livros. Aí ele chegou lá em casa, a gente discutiu, eu mostrei vários, ele pegou 10 e levou. De vez em quando um leva assim, o livro para ler. Agora, eu fiz esse trabalho com o público no sebo, na universidade. Né? Então, quando for chegar o momento de discutir a questão da academia e chegar propriamente, eu falo mais disso aí. Mas a minha biblioteca é essa. Agora, sempre teve, e a gente faz com os amigos, com o Antônio Brasileiro, por exemplo, ele sempre me dá livros, de vez em quando ele liga para mim, Roberval, me traga aquele livro de volta, um livro que ele me deu há 20 anos, aí ele diz, rapaz, deixa esse livro, porque um dia eu vou pedir de volta. Rapaz, eu estou com saudade, aí eu pego o livro, levo, deixo na casa dele e ele pega de volta. Tem livros que ele diz, rapaz, aquele livro seu me empresta aí, eu faço a mesma coisa com ele. Então a gente faz esse intercâmbio, mas, na verdade, cada um de nós tem a maioria dos seus próprios livros mesmo, né? A gente escolhe, né? Então, são livros diferentes, com muitas áreas diferentes de leituras, porque eu gosto muito de ler em muitas áreas diferentes, né? Principalmente em áreas diferentes da minha área de atuação como professor na universidade, porque se você ficar ancorado só na sua área, você vira um especialista, e um especialista geralmente é uma pessoa que não sabe quase nada. Não, tem vários livros, né? Porque eu tenho várias áreas de interesse, né? E
tem vários livros que eu leio e releio, né? Inclusive livros que a academia rejeita porque pode não dar prestígio intelectual, né? Existe um preconceito muito grande em relação a essas classificações, né? Então, se você pronuncia a palavra, uma palavra até mal colocada, como essa coisa de autoajuda, se eu escrevo um livro e você lê, como é que é autoajuda? Eu não entendo direito esse termo. Mas se colocou nesse rótulo de autoajuda, do ponto de vista, principalmente da academia, tudo que se chama de autoajuda não vale nada. Eu acho que esse preconceito, como qualquer outro preconceito, é limitador e muitas vezes beira a estupidez, né? Porque chega um ponto em que você perde capital simbólico, você se desprestigia, entre aspas, diante de colegas ou da comunidade acadêmica, se você disser que lê certos livros que são considerados como autoajuda. Eu acho isso um absurdo, mesmo porque há livros péssimos totalmente enquadrados nas normas da academia, e há livros péssimos em quaisquer áreas, assim como há livros excelentes e geniais e importantíssimos em qualquer área. Eu acho que não se tem que ter essa classificação. O livro tem que cair na sua mão e você tem que olhar o livro. E o livro é importante por ele e pela sua relação com ele, de acordo com o seu momento biográfico, de acordo com o seu momento existencial e tudo isso, né? Então, isso tem a ver também com a coisa da formação do leitor. E cada momento da nossa vida, a gente tem exigências que podem ser satisfeitas por livros que em outros momentos não teriam nenhuma função eficaz nesse sentido, né? Bom, eu tenho 17 livros publicados, agora, individualmente, né? Em antologia participei de inúmeras, tenho participado de inúmeras, mas individuais são 17 livros, a maior parte de poesia, não sei lhe dizer assim, deixa eu ver, deixa eu ver aqui, tem uns 5 ou 6 que não são de poesia, e o restante é de poesia. Sendo que o primeiro livro de poesia é um livrinho de 20 poemas, com 10 poemas meus e 10 poemas de Antônio Brasileiro. E a gente fez em parceria no início da década de 1970. E o livro tem o seguinte título, Iniciação ao Estudo do Um. Então tem 10 poemas de brasileiros e 10 meus. Na verdade, tem 10 poemas de brasileiro e 9 meus, porque eu coloquei o primeiro poema no começo e o primeiro poema... E esse primeiro poema apareceu como o último do livro, né? A única diferença que há é que se você lê esse poema, lê mais 9 e depois lê ele pode causar um efeito, se você lê na sequência, ele pode causar um efeito ligeiramente diferente do que causou antes de você ler os outros 8. Mas esse foi o primeiro livro. Na verdade, é um libelo, né? Não chega a ser um livro dentro das características formais, que seja um livro que tem que ter um determinado número de páginas e assim por diante. Mas eu considero como livro porque ele é fundador, no sentido de que foi com ele que eu apareci como autor, com um conjunto de poemas e tal, né? Então são 17 livros, agora tem vários livros inéditos e alguns encaminhados. Era para eu publicar mais um no ano passado, em 2019, não deu. No ano passado também não deu, por uma série de problemas. E esse ano eu estou preparando, talvez daqui para o fim do ano eu lance mais um livro de poesia. Não, o primeiro poema eu não lembro. Eu lembro que o primeiro livro inteiro que eu li foi de um poeta feirense que escrevia ainda nos moldes do parnasianos, né, em plena segunda metade do século XX. Mas era um poeta que eu gostava, porque foi o primeiro poeta que eu li, de Antônio Lopes, que era chamado o Príncipe dos Poetas Feirenses. Essa própria denominação a um poeta significava que ele estava assim, um pouco defasado no tempo, mas ele estava na dele. Ele escrevia, era um poeta autêntico, ele escrevia o que sentia, sabia fazer os sonetos. Até hoje eu gosto de vários sonetos que ele faz, independentemente de qualquer avaliação estética, porque aí são sonetos que fazem parte da minha biografia, são poemas que fazem parte da minha biografia. É como música. Certas músicas que a gente gostava quando a gente era adolescente, ou porque estava apaixonado por uma menina, ou porque fez muito sucesso e marcou na comparação com certos acontecimentos da vida da gente gosta, e a gente não tem mais noção nenhuma se é por valor estético ou por valor sentimental, e isso realmente não faz nenhuma diferença nesse caso. Então, esses poemas têm valor biográfico para mim, eu gosto deles até hoje e não tenho nem muita capacidade de avaliá-los esteticamente, embora eu saiba avaliar esteticamente um poema. Mesmo porque eu não quero eu quero reler esses poemas e sentir a mesma coisa
não a mesma coisa, um sentimento renovado com o mesmo impacto que teve naquela época. Então foi de Antônio Lopes, um livro chamado Vozes do Ocaso, pai de Açaí Magalhães, que é um dos membros participantes do movimento da revista Era, amigo da gente. Não, na verdade, como eu falei, eu tenho interesses em muitos campos diferentes, né? Gosto de literatura, evidentemente, né? Mas leio muito em outras áreas, como na área do espiritualismo oriental. Gosto muito de filosofia. Gosto muito de livros teóricos sobre física quântica, astronomia, história, psicanálise, muitas áreas diferentes, né? Então não tenho assim um preferido. Tenho vários livros preferidos, impactantes, que me marcaram muito e que eu continuo lendo e relendo. Agora, tenho alguns livros espiritualistas clássicos, fora os clássicos da literatura que a gente já conhece, inclusive da literatura brasileira, da literatura universal. Tem livros na área do espiritualismo, do budismo tibetano, do hinduísmo, do taoísmo, que são livros que me interessam. E também de alguns ocidentais que beberam nessas fontes. Né? Eu gosto de citar um livro que é best-seller, tem capa de best-seller, vendeu milhões, que eu descobri por acaso numa livraria, numa dessas lojas que vendem, que tem uma estantezinha lá dentro. Um dia eu vi o livro se chama O Poder do Agora, de Eckhart Tolle. E eu peguei esse livro, li uma frase, esse é best-seller, deixei lá. Voltei no outro dia, o livro me atraiu, eu peguei novamente e deixei lá. No terceiro vez eu levei o livro. Li, reli, já dei de presente a várias pessoas. Uma vez eu dei de presente dei a brasileiro para ler, ele, 2 dias depois, ele devolveu, assim, acho que teve a mesma má vontade com o livro que eu. Aí, alguns anos depois, ele disse, rapaz, eu já li esse livro várias vezes. Então, é um livro escrito numa linguagem muito simples, mas que não tem uma frase que não seja fundamental, como se fosse escrita para mim, no caso, né, e para quem gosta do livro. Então, dessa área de autoajuda, best-seller, com todas as características desses livros que são criticados e rejeitados pela intelectualidade séria, vamos dizer assim, né? Mas, então eu não tenho isso. Então, eu estou dando só um exemplo. Agora, tem livros que são importantes, né? Como o Tao Te Ching, o livro tibetano dos mortos. Estou falando de alguns livros assim mais estranhos, entendeu? Fragmentos de uma viagem misteriosa, um coisinho de Ouspensky sobre Gurdjieff. Muitos livros diferentes também que eu gosto de ler. Sem se falar que gosto muito de Jung, de Freud, mas gosto mais de Jung do que de Freud, embora Freud escreva melhor do que Jung. E de vários autores assim, né, nessa linha, né? Então, de história, de modo que são muitas leituras porque eu sinto necessidade dessas leituras, de conhecer, para me conhecer, né? Porque não existe conhecimento que não seja conhecimento verdadeiro, que não seja autoconhecimento, né? A matéria mais objetiva que você contempla é para você assimilar alguma coisa, portanto, a incorporação de conhecimento é autoconhecimento. E eu sempre li nessa perspectiva, leitura criativa e tendo em vista o autoconhecimento como conhecimento e o conhecimento como autoconhecimento. Não sei, quando eu escrevo, quando eu sento para escrever, vem o tema, ou vem o jeito, né? Tem outros contos, tem outros textos num estilo totalmente diferente desse, né? Esse conto é um conto que atualmente ele me toca, porque eu escrevi ele há uns 15 ou 20 anos. E falava M-E-M-E, né, o nome da amada do narrador, e que ele fala que perdeu a amada, né? E mostra como a vida dele fica, ele vai ficando subentendido o que é que a vida dele significa agora que não tem mais M, né? De modo que esse conto foi uma ficção que terminou sendo real para mim e ele me emociona bastante. O dicionário de símbolos é um deles, né?
Tenho vários dicionários, certamente tenho mais de 20 dicionários diferentes, de áreas de conhecimentos diferentes, porque eles são necessários, né? Desde o dicionário de folclore brasileiro até o dicionário de símbolos, que é dos que eu sempre usei, né? O dicionário de símbolos, como o dicionário de filosofia eu tenho 3 diferentes, de filósofos, de autores, de termos técnicos, vocabulário normal de filosofia. Você precisa, de vez em quando, recorrer a isso. O dicionário é importante. Em qualquer área, o dicionário é importante. E eu tenho em vários dicionários de várias áreas. Seguramente tenho mais de 20, de várias áreas diferentes, né? Mitologia, por exemplo. Tudo isso é muito importante. Agora, o dicionário de símbolos, já que você fez essa pergunta, é um dicionário importante porque o homem é um animal simbólico, né? Como já disse Ernest Cassirer, um filósofo importante do século XX, autor de um livro importantíssimo chamado Ensaio sobre o Homem e de outro chamado Filosofia das Formas Simbólicas. Ele diz, o homem é Nós passamos quase 2000 anos repetindo Aristóteles, que diz que o homem é um animal racional. Mas o homem não é só um animal racional. Freud veio para redescobrir e revalorizar e reconceituar a noção de inconsciente, e de lá para cá se tem recuperado no Ocidente a importância que foi perdida dos sonhos, dos contos, de fadas, das fábulas, dos mitos, né? Que tem uma importância muito grande, porque são muito mais antigos do que o que a gente pensa na história. Acompanha a história da humanidade desde seus primórdios, e essa redescoberta da noção de inconsciente, através não só de Freud, mas principalmente de Freud, essa trouxe a possibilidade de que um filósofo no século XX arrematasse isso dizendo que o homem não é só um animal racional, ele é também um animal racional, mas ele é muito mais do que isso, ele tem uma dimensão inconsciente, e ele não é, e a racionalidade, quer dizer, existe a arte, a religião, o mito, e a filosofia, a ciência, são instâncias do ser humano e da atividade humana que se complementam e que, segundo o próprio Cassirer, têm uma raiz comum, né? Então, o símbolo, ele ultrapassa isso, ele pretende reunir ele reúne essas dimensões todas do homem e reconcilia. Inclusive é um termo que se opõe a simbólico e diabólico, porque como se o símbolo reunisse e reconciliasse, e o simbólico reunisse e reconciliasse, e o diabólico dispersasse e destruísse. Na noção não só religiosa, mas até filosófica do que seja o diabólico, do que seja o diabo. Sendo que cabe uma observação de que o diabo também é um símbolo. Ou seja, ele reúne todos os significados dessa instância da existência, de um modo geral, e da instância humana, e da existência humana, que trabalha o que em física se chama de entropia, né? Trabalha pela construção, pela deflagração do caos, né? Sendo que caos e cosmos são 2 termos opostos, mas que são necessários e que se complementam, tanto em termos de linguagem do cosmos, dos fenômenos cósmicos, quanto dos fenômenos psicológicos e sociológicos, antropológicos e individuais, né? Então, o símbolo é uma coisa importante, e daí a valorização do dicionário de símbolo, não que ele seja mais importante do que os outros dicionários, porque o símbolo tem esse poder de articular e reunir e dar uma espécie de compreensão e retrato através de imagens e de mitos que são narrativas, né? Retratos mais completos da condição humana, né? A racionalidade, ela tem uma maneira de dizer o homem, e essa maneira não é suficiente. Senão o homem não teria outras dimensões, a dimensão estética, a dimensão religiosa, vamos dizer assim, né, espiritual, são dimensões do homem que são necessárias
para dar conta da complexidade humana, e mesmo assim, não é que ela dê conta, para dar uma espécie de retrato mais completo da condição humana. A respeito disso, Freud, inclusive, escreveu um livro chamado O Futuro de uma Ilusão, em que ele propõe que, com o desenvolvimento da razão, as religiões tenderiam a desaparecer, porque a religião seria uma ilusão que a razão eliminaria. E é um livro muito bem escrito, né? Mas os grandes gênios também dão ratadas geniais, e eu acho que essa foi uma ratadona genial que Freud deu. Claro, a ampulheta é um símbolo importante da passagem do tempo, né? E querendo simbolizar que as mãos e as patas terríveis do destino estão sobre nós de forma irrecusável, de forma indefensável. Todos nós estamos indo para, quando aquela areinha ali se esgotar, nós também nos esgotarmos e desaparecermos. O Impreciso Limite é um mini conto, né, desses que eu disse que vou reunir para fazer um pequeno livro de contos curtos. A propósito, há um ano ou dois, eu e Aleilton Fonseca, que é um escritor baiano, meu colega da UFES, ele é até da Academia Baiana de Letras, nós organizamos uma antologia do mini conto na Bahia. Eu posso até lhe passar depois eu só tenho 2 lá, mas eu posso arranjar um e vocês aí tiram para o ímpar para ver quem. Vou lá, é assim. Viu-se tomado de súbito... Não, vou começar. Viu-se tomado de súbito pavor pela ideia de que em poucos minutos estaria dormindo. De repente, dormir, simplesmente dormir, se lhe afigurava como algo terrível, imersão perigosa num abismo onde não poderia exercer sobre si o menor controle, onde tudo poderia acontecer à sua revelia, onde o passado poderia emergir sob a forma de lobo ou de urso e devorar a manhã de um filho, o dia inteiro do seu casamento, a ponte de regresso ao dia de todos. Tomou a desesperada decisão de não adormecer. Como não houvesse mais ninguém acordado, falou sozinho, ouviu samba e jazz, andou pela casa, comeu, olhou-se ao espelho em ângulos diversos para finalmente adormecer de bruços sobre a 5ª página escolhida ao acaso de um certo conto latino-americano. Ao despertar, na manhã seguinte, concluiu a estranha leitura, passando a transferir equivocadamente o inquietante acontecimento da noite anterior às 4 primeiras páginas do conto que, como está claro, não chegaram a ser lidas. Esse conto, ele remete à chamada literatura fantástica, tipo Gabriel Garcia Marques, Jorge Luiz Borges, Julio Cortázar. E aí faz até um certo diálogo, sugere que esse livro, o cara é tomado de uma sombra, como está dito aí, né? Ele diz, poxa, eu vou dormir, o que é que vai me acontecer? Eu vou entrar num mundo, e a gente entra nesse mundo todos os dias, né? E acontecem coisas lá, talvez muito mais coisas do que nos acontece no nosso dia normal, e a gente esquece, né? Isso, inclusive, remete à questão de que, onde está a realidade? No sono ou na vigília, né? Isso é um tema muito importante, porque quando nós estamos acordados, como agora, se é que estamos acordados, você tem certeza que está? Eu posso ser um pesadelo seu. Mas quando estamos acordados, a realidade predomina no estado de vigília. E o que nos acontece no sonho, nos aconteceu no sonho na noite anterior, fica em segundo plano. Mas quando eu estou efetivamente dormindo, o que é mais real? O meu sono ou esse mundo para o qual eu vou voltar depois que acordar? Essa fronteira entre o real e o real, entre o sono e a vigília, onde é que está a realidade, ela no fundo, ela é muito misteriosa. Considerado de certo aspecto, eu estou falando de uma besteira, do ponto de vista da ciência, mas considerado, sem considerar nada, isso é muito misterioso. Isso lembra a história do rei, de um rei que sonhou que era borboleta, que era uma borboleta, e depois ele passou o resto da vida sem saber se era um rei que sonhou que era uma borboleta, ou se era uma borboleta que sonhou que era um rei. Mas eu acho que a realidade é isso. A realidade, o limite entre o real e o irreal, ele é muito tênue. E quando a gente está com uma percepção apurada,
a gente percebe que esse limite é só uma questão de degradação, de graus. Não existe o real e o irreal, mesmo porque os grandes espiritualistas dizem que a existência é um sonho. Desde de um filósofo racional, vamos dizer assim, como Platão, que dizia que tudo que existe são uma mera projeção, uma mera sombra do mundo, de uma ideia que só existe no mundo das ideias. Essa cadeira, qualquer cadeira é uma projeção, uma sombra imperfeita da verdadeira cadeira, que é uma coisa que só existe sem materialidade no mundo das ideias. Então, desde uma consideração filosófica até os grandes espiritualistas de todos os tempos que dizem esse mundo é um sonho. Esse mundo é um sonho. Agora, se depois desse sonho há alguma coisa, esse é que é o grande problema, né? Mas também dizer que não há é uma grande limitação. Eu acho que tudo é realmente muito misterioso. Então, e esse conto, ele fala disso. O cara diz, poxa, eu não quero entrar nesse mundo que eu não sei qual é. Eu vou dormir, mesmo porque a gente nunca sabe o momento em que a gente dorme, né? A gente às vezes lembra até quando está acordando, mas o momento em que a gente cai no sono, a gente não lembra. Eu tenho até a teoria de que, não é uma teoria minha, não deve ser uma teoria minha, um ponto de vista, mas eu acho que que dormir é fazer todos os dias exercício para morrer. E mesmo assim a gente ainda tem um medo danado de morrer, né? Mas para mim dormir é fazer exercício para morrer. Você entra, você sai, você se esquece e é tomado por outras realidades, né? Sendo que no mundo do sonho tem esse problema de você não ter a limitação de tempo e espaço. Para eu chegar na porta da rua, eu tenho que percorrer um determinado espaço e isso dura um determinado tempo cronológico. Mas num sonho não. Num sonho eu posso estar aqui com você agora, pode estar sentado ali minha bisavó, esse teatro não está aqui em Feira de Santana, pode estar em Nova York, e pode ser há 40 anos, e o sonho não tem limitação de tempo e espaço, portanto ele é muito mais intenso. As coisas acontecem com muito mais intensidade. De modo que as 8 horas que a gente passa dormindo, nessas 8 horas podem acontecer muito mais coisas em termos de vivência psicológica, que no final das contas é o que termina contando, do que no nosso mundo da vigília que obedece a limitações de tempo e espaço, né? Então, é muito misterioso isso. E esse conto trata disso. O cara diz, não quero dormir, eu não sei o que é que vai me acontecer. E aí ele faz tudo para não dormir, mas uma hora o sono pega ele e derruba. Mas aconteceu que o sono pegou ele quando ele estava lendo um livro, um conto desses, misteriosos. E aí quando chegou na 5ª página, ele abriu o livro na 5ª página, começou a ler e adormeceu. Ele não leu as 4 primeiras páginas, mas no outro dia de manhã, ele ficou recordando o absurdo que aconteceu com ele de noite anterior, ficou com medo e disse... E atribuiu isso que as primeiras 4 páginas do conto tenham sido o que aconteceu de fato com ele de noite, mas na verdade não foi. Aí emenda a ficção com a realidade que aconteceu a ele, porque na verdade foi uma realidade absurda para um tipo de ficção também que é absurdo. Aí ficou o absurdo da arte e o absurdo da vida como que colados ali. Eu acho que o interessante do conto é isso. Agora, é um conto que exige uma certa erudição, porque exige que o leitor conheça essa literatura de Borges, de Cortázar e de outros autores latino-americanos, né? Borges me encanta, poeta? Borges, o grande escritor argentino, é poeta também de primeiro nível, mas o contista é fabuloso. Eu sou fã incondicional de Borges. Gosto muito também de Cortázar, Gabriel Garcia Marques e outros. Na emboscada de um sonho, um homem cheio de certezas e verdades, que há muito vivia adormecido, foi capturado. Seus caçadores, estranhos viventes do mundo das sombras, fizeram-lhe então uma redentora proposta: deixá-lo voltar ao mundo da vigília em troca das certezas e verdades que possuía. O homem não aceitou a proposta e viveu para sempre dormindo no mundo das sombras, onde suas certezas e verdades não tinham valor nenhum. Eu vou fazer isso de improviso, mas na verdade eu tenho uns poemas que falam que certezas são dúvidas mortas. Eu acho que a gente tem algumas certezas, mas elas também têm que ser provisórias. Elas podem durar até a vida inteira. Elas podem até se fortalecer a cada dia. Mas você não deve, a priori, tomar essas certezas como definitivas, porque tudo muda.
Nós mudamos. As certezas são importantes. Nós temos que produzir o sentido da vida. O ser humano, um besouro, não precisa produzir o sentido da vida porque ele nasce colado com a natureza. Ele é programado pela natureza, a natureza não dá espaço para ele pensar, nem para ele questionar quem sou eu. Mas o ser humano é um fenômeno, é uma anomalia, isso pode ser até uma aberração. Foi um ser que, de algum motivo, se descolou da natureza e, com isso, criou a consciência. A consciência é estar ciente com. Quem está colado com a natureza não tem esse ciente com, porque ele e a natureza é um só. Besouro e natureza, marimbondo e natureza, são um ser só. Né? Eles têm um comportamento, têm uma linguagem. A natureza, ao mesmo tempo que ela é muito aberta a milhões de espécies que ela cria, ela também é muito fechada. Para uma espécie sofrer uma mutação, dá trabalho. E mesmo assim, não é uma mutação que a transforme de uma hora para outra completamente. Se for uma mutação muito brusca, ela pode até desaparecer como espécie. Então a natureza é um código aberto, mas ao mesmo tempo seguro e fechado. O homem foi um ser que conseguiu se descolar da natureza. Esse descolamento é muito importante. Esse descolamento é muito importante porque é o que caracteriza o ser humano. A gente estava falando de símbolo, o símbolo tem muito a ver com isso. Né? O símbolo significa que eu tenho que produzir o significado das coisas, apanhar os símbolos e tornar a minha vida também simbólica, porque o conhecimento do ser humano não é um conhecimento direto da natureza, como a do besouro, como eu falei. É um conhecimento intermediado pelo pensamento e pela linguagem. E o pensamento, e isso é processo de simbolização, em sentido mais amplo. Ou seja, eu não tenho um conhecimento imediato das coisas, nem eu, nem ninguém. Nós temos um conhecimento intermediado pela linguagem e pelo pensamento. É por isso que se diz que o homem tem uma segunda natureza. O homem é uma segunda natureza. Nós somos natureza e cultura. Né? Tanto é que as formas de pensar se modificam em culturas diferentes e em momentos diferentes dentro da mesma cultura. E a mesma cultura tem subculturas, né? Muitas subculturas, inclusive muitas delas marginalizadas. Então, o ser humano ele é esse ser descolado da realidade. De modo que as certezas e as verdades, elas são construídas. E o mundo ocidental passou 2000 anos, de Sócrates para cá, principalmente, né, alimentando a ideia de verdade e de vontade de verdade. Nietzsche, o demolidor filósofo Nietzsche, que morreu em 1900, mas que disse que só ia ser compreendido 100 anos depois e agora está sendo estudado mais do que nunca. Nietzsche, ele questionou a verdade e a vontade de verdade, porque a verdade era tida como alguma coisa que estava acima dos interesses humanos e que era inalterável e que, portanto, era intocada. Ela podia legislar, julgar e decidir sobre tudo dentro do mundo dos interesses humanos e das contradições humanas, porque ela estava acima e era intocável. E Nietzsche disse, uma racionalidade que surge com Sócrates, em algum momento, essa racionalidade que tudo questiona, em algum momento ela vai questionar a si própria. Então a verdade se escondia por trás do seu próprio prestígio para não ser autoquestionada. Aí aparece Nietzsche e diz, não existe verdade fora da realidade humana, todas as verdades são interessadas. Todas as verdades estão dentro do jogo de interesse humano. E a palavra interesse é uma palavra interessante, sem nenhum trocadilho, porque a palavra interesse tem um verbo ser dentro dela. Uma coisa interessada é uma coisa que está atravessada entre dois seres ou entre seres diferentes. Então, é normal que a verdade nasça dessa relação de interesses. Agora, essa relação de interesses é também uma relação de poder. Nietzsche também trabalhou muito isso, depois Foucault, como seguidor de Nietzsche, também trabalhou muito isso. É uma relação de poder, e essa relação de poder, ela sempre se faz valer. Os seres humanos dominam uns aos outros o tempo todo, né? Então, e também em relação a si mesmo. Eu pretendo dominar algumas coisas em mim, e algumas coisas eu consigo, e outras, feliz ou infelizmente, eu não vou conseguir. Né? Então, essas são relações de poderes. Então, a verdade termina sendo o que Platão já tinha preconizado lá na República dele. A verdade termina sendo, no final das contas, na prática, o poder do mais forte. Né? Então, Nietzsche questionou tudo isso e, então, a noção de verdade, a noção de certeza, essas noções todas estão sob suspeita há muito tempo e estão sendo trabalhadas há muito tempo. Né? De modo que a gente tem que ter certezas provisórias.
De modo que esse continho aqui, ele traz à tona isso. Quem se deixa obscurecer por preconceitos, por ideologias rígidas, por padrões de hábitos e crenças, são pessoas que estão já escravizadas, não podem enxergar, não conseguem enxergar mais além daquilo, nem em si, nem nos outros. E isso é a fonte da grande desavença entre os seres humanos. Quantas vezes as verdades religiosas que pretendem salvar os seres humanos mandaram homens e homens para a fogueira? Isso é na história recente da humanidade. Sempre foi assim, né? Então, as verdades, acho que existem as boas dúvidas, existem as dúvidas corrosivas, mas existem as dúvidas que são lubrificantes da verdade. A verdade lubrificada pela dúvida, ela é muito boa. Ela não enrijece. E, ao mesmo tempo, ela dá um limite a essa dúvida, né? Então, eu acho que as duas coisas se casam e se complementam. Eu acho que o que está em jogo é esse aqui. Quando você tem muitas certezas, você está no mundo das sombras e você não troca essas certezas nem pela sua liberdade. Não, na verdade, veja bem, tem uma série de coisas para a gente considerar aí. Quando eu falo de Sócrates, eu quero primeiro reconhecer que Sócrates é um sábio. Agora, ele é um sábio que, como os estudiosos já disseram, e como Nietzsche também já disse, ele faz a fronteira entre o mundo pré-socrático, em que ainda predomina uma certa mitologia, né? E a saída do mundo mitológico, né? Que vem da Ilíada e da Odisseia, e que os filósofos pré-socráticos ainda consideram, ainda estão dentro desse universo de um certo modo, tirando alguns, né? Porque alguns já racionalizaram bastante, todos eles. Mas Sócrates é que funda a racionalidade no sentido de colocar a racionalidade como primeiro princípio do conhecimento, vamos dizer assim, como diz Ernst Cassirer, né? Mas ele mesmo era um sábio, né? Ele mesmo era um sábio. Inclusive viveu como um sábio, né? E morreu como um sábio. Preferiu morrer a ter que fugir, a ter que deixar Atenas. E a Apologia de Sócrates, que fala exatamente do suicídio dele, é um livro maravilhoso. Agora, mas então a gente avaliar Sócrates, julgar Sócrates depois de 20 séculos, 20 e tantos séculos, 25 séculos, é muito complicado, né? Sócrates tinha uma sabedoria. Agora, ele inaugura um tipo de conhecimento, uma racionalidade, baseada, como você mesmo falou, no diálogo, né? Que é aquele sistema de fazer perguntas, mas o que se condena entre aspas, né? O que se pegou em Sócrates como a esperteza da racionalidade, talvez tenha sido o fato de que o diálogo socrático, ele convidava aqueles caras e ficava batendo papo, né? Os sofistas e outros, e aí o cara, ele fazia uma pergunta, o cara discordava, mas aí ele disse, tudo bem, então deixa ele fazer outras perguntas aqui. Aí ele ia fazendo perguntas, isso aqui, você concorda? O cara, concordo. Depois que o cara concordava 20 vezes, ele voltava com uma primeira pergunta sobre a qual o cara discordou, vamos dizer assim, eu estou fazendo um resumo, e aí o cara já não tinha mais como não concordar com ele, né? Isso, na verdade, também não podia, você podia dizer também que ele estava sofismando em certo sentido, né? Mas, então, essa racionalidade, até pelo fato de que no final ele dominava o outro, funda um tipo de racionalidade que se chama de logocentrismo, que os estudiosos, os filósofos, os pensadores do século XX chamaram